Por que nossas orações não são respondidas? Todos nós aqui estamos buscando a Deus, né? Todos nós que estamos nessa trajetória caminhando, procurando caminhar com o Senhor. Uma das coisas que a gente tem que fazer sempre, eu sempre tenho falado sobre isso, que é sobre manter uma vida de oração. Eu percebi que um dos motivos pelos quais as pessoas desistem de orar é porque elas começam a orar e elas não veem resultado. Então, eu acredito que se perguntar para você, você também vai ter algo assim a dizer. Se eu perguntar para você aqui, você já teve, a maioria das suas orações foi respondida? Então, tem várias pessoas que dizem que ora e nunca teve uma resposta na oração. E esse é um dos motivos, né? Um dos inimigos da oração é exatamente esse. Orações não respondidas. Então, eu quero falar com você aqui nesse vídeo sobre por quê, qual o motivo pelo qual as nossas orações não são respondidas. Por que algumas pessoas sempre têm testemunho para contar? Por que algumas pessoas sempre têm algo para contar diante da igreja, para contar, né, para os colegas, nos grupos do WhatsApp? Sempre tem uma bênção, uma vitória para contar e outras pessoas nunca têm. Por que algumas pessoas têm resultado na oração e outros não? Você sabe que perseverar na oração não é fácil. Um dos mandamentos que está em Romanos 12 é esse: sede fervorosos no Espírito e perseverai na oração. Porque orar um dia, 2 dias, 3 dias, é um pouco difícil, mas a gente ainda consegue. Agora, imagine você perseverar por meses. Você ter uma causa, você está apresentando diante de Deus, e você passar meses ou até mesmo anos orando por essa causa. É difícil. E na maioria das vezes, como eu acabei de dizer, são muitos os fatores pelos quais as pessoas não oram, mas o que eu tenho percebido é que um dos motivos pelos quais as pessoas não têm orado é porque elas não têm visto resposta nas suas orações. Então eu quero falar aqui com você sobre alguns motivos. Primeiro eu quero que você leia aí na sua Bíblia o livro de Tiago, capítulo de número 4, Tiago 4, é escrito assim, verso 2 e 3. Nada tendes porque não pedis. Verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar vossos deleites e nas vossas vaidades. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente precisa pedir. Outro dia eu vi alguém falando assim, não, eu oro, mas eu não peço nada para Deus, e se eu pedir, eu peço por outra pessoa, mas por mim não. Para mim eu não peço nada. Bom, Jesus ensinou a gente a pedir. O texto que nós acabamos de ler agora, Tiago 4, diz que nós devemos sim pedir. Em outra passagem, Lucas 11, Jesus disse, se vocês que sois maus sabem dar boas dádivas e bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará também o Espírito Santo àquele que vos pedir. Então nós precisamos sim pedir. Jesus quer que nós peçamos as coisas para Ele. Nós precisamos saber que Deus, Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Deus tem prazer em ser provedor das nossas vidas. Ele quer que nós peçamos sim. Ele quer responder às nossas orações. Então, em primeiro lugar, o que você precisa saber é que nós precisamos sim pedir. Então, muitas pessoas, às vezes, vão dizer assim, eu não vejo Deus fazendo nada na minha vida, mas de repente você não está pedindo. De repente a pessoa não está orando, de repente essa pessoa não está clamando, de repente essa pessoa não está buscando. Eu sempre costumo dizer para o pessoal, nós vamos iniciar o ano agora, a gente faz o nosso projeto de vida, né? Então a gente tem que escrever
Por que é bom a gente escrever o que a gente vai pedir para Deus? É bom a gente escrever, porque escrevendo a gente vai poder depois relembrar aquilo que a gente pediu. Se a gente escrever, depois a gente vai conferir. Olha, isso aqui eu pedi para Deus. Eu tenho cadernos de oração meu aí. Outro dia eu estava olhando algumas coisas que eu pedi para Deus. Deus fez algo até maior, até melhor do que o que eu estava pedindo. Mas com o tempo a gente vai se esquecendo. Então, tenha aí um caderno, tenha uma agenda, tenha um bloco de notas. E aí você separa uma folha, escreve a sua petição. Dia tal, estou iniciando, pedindo a Deus tal bênção, tal vitória, tal conquista. E todos os dias que você for orar, abre esse caderno e vai orando por cada um desses pedidos seus. E aí no dia que você receber, você vai lá e coloca também, comecei a orar tal dia, e tal dia Deus me respondeu. Então a gente precisa pedir. Está escrito, pedi e dar-se-vos-á. O texto de Tiago que nós acabamos de ler. Nada tendes porque não pedis. Agora eu vou colocar aqui o primeiro lugar. Por que é que então nós não estamos tendo orações respondidas? O texto de Tiago 4,3 diz, porque vocês pedem mal. Vocês pedem com avareza para gastar nos vossos deleites. Ou seja, o que ele está dizendo é que orações egoístas Deus não costuma responder. Deus não costuma financiar os nossos projetos e as nossas vaidades. Deus costuma financiar os projetos dele através das nossas vidas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nas suas petições, o que você está pedindo para Deus é para poder engrandecer o seu ego? É para poder te tornar mais vaidoso? É para poder mostrar que você tem e outro não tem? Ou quem sabe o que você está pedindo para Deus é só para poder mostrar para os outros que você venceu na vida? Aquele pastor Tiago Brunet, ele escreveu um livro que chama Dinheiro é Emocional. Dinheiro é emocional. Vale a pena você adquirir e ler esse livro. E ele trata exatamente disso, que nós, adultos, gastamos uma grande parte do nosso dinheiro para resolver carências da nossa infância. Ele conta nesse livro que quando ele era mais novo, o pai dele não tinha muito recurso, mas o pai dele se esforçava muito para dar condições de ele e o irmão dele estudar numa boa escola. Só que ele diz que quem estuda numa boa escola também tem boas roupas, tem boas mochilas, tem bons tênis. E ele diz que o pai dele investia alto para dar uma boa escola para eles, mas não tinha condição de dar um bom tênis, uma boa roupa, uma boa mochila. E os amigos dele, os colegas de colégio dele, que estudavam ali no mesmo colégio que ele, como era um bom colégio, as famílias eram ricas. Então os pais levavam os filhos em caminhonetes novas, em carros de luxo. Ele conta que o pai dele levava eles num Chevette. Então ele conta que quando ele começou a ganhar o primeiro dinheiro dele, a primeira coisa que ele fez foi ir numa loja comprar sapato caríssimo. E quando ele conseguiu mais um pouquinho de dinheiro, ele foi numa concessionária, deu entrada e comprou uma caminhonete de luxo. E aí, a gente sabe, ele se endividou e teve muitos problemas, e aí depois ele foi refletir. Por que é que eu comprei esse sapato caro? Por que é que eu comprei esse carro acima das minhas condições? E aí ele entendeu que ele estava comprando aquilo não por uma necessidade, mas era para preencher um vazio da infância dele. Porque as emoções dele foi afetada naquele momento da infância, ele se sentia envergonhado, ele se sentia diminuído. E quando ele cresceu, na primeira oportunidade dele, ele quis suprir aquela carência. Então veja bem, dinheiro é emocional. Então você vai ver que muitas coisas que a gente está pedindo é só para suprir o nosso ego. E se Deus quer matar o nosso ego, como é que ele vai responder uma oração que está querendo engrandecer e alimentar nosso ego?
Quem sabe você quer ter uma grande casa para mostrar para os seus familiares que você, que toda a vida morou de aluguel, agora tem uma casa melhor do que todos eles. Quem sabe você quer ter um bom carro para poder desfilar e mostrar para as pessoas que agora você venceu na vida. Ou quem sabe você está pedindo para Deus viagens para poder tirar foto e postar que a sua vida agora está melhor do que a dos seus parentes, a dos seus colegas, do que a dos irmãos da igreja. Isso é vaidade. Então esse tipo de petição Deus não se responsabiliza em fazer cumprir. Deus pode sim, se você pedir, Ele pode te dar uma boa casa, Ele pode te dar um bom carro, Ele pode te dar boas condições para viajar, mas desde que isso venha, de certa forma, trazer glórias para Deus, venha redundar em engrandecimento ao nome de Deus, não para o nosso próprio ego. Deus quer que aquilo que Ele nos dá venha transbordar na vida de outras pessoas. O que você precisa saber é, nas suas petições, nas suas orações, lembra que nós estamos falando aqui por que nossas orações não são respondidas. Quem sabe as suas orações não estão sendo respondidas porque você está pedindo com as emoções, você está pedindo com os sentimentos, você está pedindo para suprir traumas. Esse tipo de oração Deus não responde mesmo. Como é que você faz para corrigir isso? Inclua Deus nesses pedidos. Deixe de ser egoísta nos seus pedidos e inclua outras pessoas. Comece a pedir assim, o pastor Lucinho Barreto fala isso, que ele nunca pediu para Deus aumentar o salário dele. Ele sempre dizia, Deus, aumenta o valor do meu dízimo. Ou seja, se ele dava R$100 de dízimo, é porque ele ganhava 1.000. Se Deus aumentasse o dízimo dele para 200, o que significa? Que agora ele passou a ganhar 2.000. Então veja bem, ele estava incluindo Deus nas suas petições. Ele estava falando, Deus, se o Senhor me der mais, automaticamente o meu dízimo aumenta, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Nós precisamos incluir Deus nas nossas petições. Nós precisamos incluir Deus nos nossos projetos. Ou melhor, nós precisamos nos incluir e entrar nos projetos de Deus. Vocês se lembram que quando Deus pediu para Abraão sacrificar seu próprio filho, quando ele estava ali com o cutelo, com a foice para matar o menino, apareceu o anjo e disse, Abraão, não faça tal coisa. Está ali um cordeiro que Deus preparou. Deus preparou para si um cordeiro. Veja, não diz que Deus preparou para Abraão, diz que Deus preparou para si. Ou seja, Deus supre tudo aquilo que vai voltar para Ele. Então Deus não responde orações egoístas. Deus não responde orações de vaidade. Deus não responde orações que vão inflar o nosso ego. Mas se a gente começar a incluir Deus nas nossas orações, se a gente começar a visar a glória de Deus nas nossas orações, se a gente procurar transbordar na vida de outros, as nossas petições que levamos diante de Deus irão ser respondidas. O texto de Tiago 4:3 diz, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar nos vossos deleites, nas vossas vaidades, nas vossas soberbas. Então nós precisamos analisar o que é que nós estamos pedindo. Sonda o seu coração antes de pedir, para saber se o que você está pedindo vai resultar em glória para Deus. As nossas petições têm que resultar em glórias para Deus. O que nós estamos pedindo tem que voltar para Deus. Então, se a casa que eu estou pedindo é para eu mostrar que a minha casa é a maior, é para mostrar que a minha casa é a melhor, Deus não vai responder. Mas se eu falar, Deus, eu quero uma casa grande para fazer cultos aqui dentro para o Senhor, eu quero ter quartos aqui para abrigar missionários que vierem pregar na nossa igreja, eu quero uma casa grande para receber meus filhos, meus netos, a minha família, eu quero uma casa com piscina para que os meus amigos venham para cá para desfrutar. Então esse tipo de oração Deus tem prazer em responder.
Então veja bem, repetindo, Tiago 4,3 diz, em primeiro lugar, por que as nossas orações não são respondidas? Porque nós pedimos mal, pedimos para inflar o nosso ego, pedimos para a nossa soberba, pedimos para as nossas vaidades. Esse tipo de oração Deus não responde, mas se a gente começar a mudar isso, começar a diminuir o nosso ego, começar a mortificar a nossa carne, nós vamos começar a pedir coisas que vão resultar em glória para Deus. A gente vai pedir, vai falar, Deus, eu quero um salário melhor, porque eu quero um dízimo maior, porque eu quero dar mais oferta, porque eu quero abençoar mais pessoas, eu quero dar uma condição de vida melhor para minha família. Veja, você nem pensou em si, você nem pensou em ter a melhor roupa, ter o melhor carro, no sentido de mostrar para os outros. Não, você está visando o bem-estar de outras pessoas. Quem tem sido abençoado pela sua vida? Porque Provérbios 11:25 diz que a bênção do Senhor enriquece, que é a alma generosa que prosperará, e aquele que regar também será regado. Eu te pergunto, você tem regado a vida de quem? Você tem semeado na vida de quem? Porque a gente fala assim, Deus me dá muito, mas Deus vai te dar muito para quê? Porque o propósito de Deus não é te abençoar para você dizer eu sou abençoado. Deus disse a Abraão, eu te abençoarei. E ele não disse tu serás abençoado. Ele disse Abraão, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. É só você pensar assim, quando você vai na casa de um padeiro, o que você espera encontrar lá? Pão. Se você quer encontrar pão, você vai na casa de um padeiro. Se você quer encontrar bolo, você vai aonde? Na casa de um boleiro. Se você quer encontrar um churrasco, você vai na casa de quem? Do churrasqueiro. Se você quer encontrar um doce, você vai na casa de quem? De um doceiro. E se você quer encontrar uma bênção, você tem que ir aonde? Na casa de um abençoado. Porque um abençoado produz bênção. Do mesmo jeito que um padeiro produz pão, do mesmo jeito que um doceiro produz doce, um abençoado produz bênção. O projeto de Deus é esse, nos abençoar para nós também sermos uma bênção. Por que é que aquele rio que tem lá em Israel, é um rio, né, mas chamam de mar, por que é chamado de mar morto? Porque ele recebe a água, mas ele não tem saída, ele não deságua em ninguém. Ele recebe água de outros braços de rios, mas ele mesmo não deságua em ninguém. E essa água que fica ali parada, ela fica salobre, com sal, e ali não produz vida. Por quê? Porque a água fica retida, ela não tem vazão. Nós só estamos vivos, sabe por quê? Porque nós, inspiramos ar e expiramos ar. A gente recebe o ar, mas a gente também expele ar. A gente recebe o ar para dentro e a gente libera o ar para fora. A vida de um abençoado é a mesma coisa. Ele recebe uma bênção e ele libera a bênção. Ele recebe bênçãos de Deus e ele libera bênçãos sobre outras pessoas. Então, em primeiro lugar, por que as nossas orações não estão sendo respondidas? Porque nós estamos pedindo mal. Nós estamos pedindo só para a nossa glória, para inflar o nosso ego, para engrandecimento do nosso ser. Quantas pessoas a gente conhece que ia para a igreja a pé, ia para a igreja de ônibus, ia para a igreja de Uber? Aí a pessoa comprou um carro, agora ela não vai mais dia de chuva porque não pode molhar o carro dela, senão vai sujar de lama. A pessoa agora não tem coragem de dar uma carona para um irmão que está indo a pé, agora que ele está abençoado, ele não tem condição de abençoar, porque senão vai sujar o carro dele. É assim, meus irmãos. Então esse tipo de oração Deus não responde, mas se a gente começar a mudar isso, começar a pedir para a glória de Deus, começar a incluir Deus nos nossos pedidos, nós vamos começar a ver nossas orações respondidas. Então, em primeiro lugar, nossas orações não estão sendo respondidas porque nós estamos pedindo mal. Nós estamos pedindo, conforme Tiago 4,3 diz, para gastar só pensando nos nossos deleites,
só no nosso bem-estar, uma petição egoísta. Mas em segundo lugar, por que as nossas orações não estão sendo respondidas? Abra sua Bíblia aí, na primeira carta de João, capítulo 5, e verso 14. 1 de João 5,14, olha o que está escrito. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Veja bem, ele está dizendo que se nós pedirmos a Deus em oração, se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A gente costuma dizer assim, não, mas Deus ouve todas as orações. Não. Porque Isaías 59, verso 2 e 3, Deus diz assim, porque os meus olhos não estão fechados, nem os meus ouvidos estão tapados, nem as minhas mãos estão encolhidas para que eu não possa abençoar vocês. Mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados é que faz com que Deus tape os ouvidos e não vos ouça. Então veja bem, uma vida de iniquidade, uma vida de pecado, faz com que Deus tape os ouvidos para não nos ouvir. E o que é que o texto da primeira carta de João está dizendo? Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então nós temos que alinhar as nossas petições, as nossas orações com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Nós temos que analisar isso. Outro dia um irmão falou com a gente aqui, brincando, né? Mas eu vou usar isso aqui como exemplo. Ele disse que a mulher dele já estava muito velha e ele estava orando para Deus levar a mulher dele para ele casar com uma mais nova. Então eu te pergunto, esta é a vontade de Deus? Não! Então esse tipo de oração Deus não ouve. O texto diz, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Por isso a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Por isso a importância de nós conhecermos as Escrituras. Porque conhecendo a palavra de Deus, conhecendo mais as Escrituras, nós vamos conhecer a vontade de Deus. E se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, em segundo lugar, porque as nossas orações não estão sendo respondidas? Porque nós estamos pedindo coisas que não são da vontade de Deus. Nós temos que pedir aquilo que é a vontade de Deus. Outro dia um irmão falou pra gente que ia começar uma campanha, ele ia fazer a campanha Explodindo o Inferno. Ele ia orar para Deus lançar uma bomba espiritual lá no inferno e matar todos os demônios. Nós sabemos que Deus usa os demônios, os anjos caídos têm uma função no projeto de Deus aqui na Terra. Deus usa eles ainda para fazer algo aqui. Então Deus vai responder essa oração? Não. Porque se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Eu estou aqui falando para você, pode ser que você desistiu de orar, porque você ora e não vê resposta de oração. Pode ser que você está pedindo errado, e se a gente pedir errado, Deus não vai responder mesmo. Então, em segundo lugar, nós precisamos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, e conhecer a vontade de Deus, e pedir aquilo que é da vontade de Deus. Por exemplo, se você está enfermo, a Bíblia diz que a vontade de Deus é te curar. Então você vai orar segundo a vontade de Deus pela sua cura. Quem sabe você está passando dificuldade financeira, você está passando por provações financeiras, e você fala assim, bom, mas será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus quer que eu esteja dessa maneira? Não! Deus não tem prazer em nos ver em dificuldades financeiras, não. Deus quer que a gente seja próspero, sim. Deus quer que você tenha as suas finanças abençoadas, sim, é a vontade de Deus. Então, se você não está vivendo isso, se você está vivendo em lutas financeiras, dificuldade financeira, você pode orar e falar, Deus, a vontade do Senhor. No Salmo 37, 25, está dizendo que o Senhor tem prazer na prosperidade do seu servo. E eu não estou desfrutando dessa prosperidade, então eu oro, Deus, eu te peço, libera a prosperidade sobre a minha vida. A Bíblia diz no livro dos Salmos também,
Davi orou, fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então a vontade de Deus é que eu e você não venhamos mendigar o pão. Mas quem sabe você está mendigando o pão, então você tem que orar e tem que falar, Senhor, não é da tua vontade que eu mendigo o pão, então eu estou aqui orando a tua vontade. A vontade do Senhor é que eu seja próspero, é que eu seja abençoado, é que a minha casa tenha em abundância. E aí você vai orar segundo a vontade de Deus. Se na sua vida hoje você não está desfrutando da vontade de Deus, então você precisa orar a vontade de Deus para a sua vida. Em segundo lugar, por que as nossas orações não são respondidas? Porque às vezes a gente não está pedindo segundo a vontade de Deus. 1 João 5,14. Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Em terceiro lugar, para a gente encerrar essa live, por que nós não estamos tendo nossas orações respondidas? Em terceiro lugar, livro de Tiago, leia aí, primeiro capítulo do livro de Tiago, capítulo de número 1, verso de número 5, diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não lança em rosto. Peça com confiança, não duvidando, porque aquele que pede, mas duvida, não recebe nada de Deus. Aquele que tem o coração dobre, aquele que é de duplo ânimo, não espere receber nada do Senhor. Em terceiro lugar, para nós termos as nossas orações respondidas, nós precisamos orar crendo que Deus é poderoso para realizar na nossa vida. Então, em terceiro lugar, por que muitas orações nossas não estão sendo respondidas? Porque a gente pede, mas com o coração duvidoso. Vou pedir, né? Vamos ver, se for da vontade de Deus, eu não sei se Deus pode, se Deus não pode. Às vezes eu acho que Deus vai fazer, às vezes eu acho que Deus não vai. Isso é um coração dobre. Você tem que ter firmeza naquilo que você está pedindo para Deus. Se você está orando para alguém ser curado, seja firme na cura. Eu já vi pessoas orar para enfermos e falar, eu vou orar aqui, né? Vamos ver, se for da vontade de Deus curar, Deus cura, se não for, Deus leva. Você não está pedindo por cura. Se você crê que Deus pode curar, você tem que falar, eu vou orar e vamos crer que Jesus vai curar. Mas e se lá no fim a vontade de Deus for levar? Então, se Deus não revelou que a vontade dele é levar, então a gente vai ficar firme na palavra da cura. Então, seja firme. No livro de Jó, se não me engano, é o capítulo 22 e o verso 37 ou 38, é escrito assim, determinando tu alguma coisa diante de Deus, seja firme, e a luz de Deus brilhará sobre ti. Nós precisamos crer que aquilo que nós estamos pedindo para Deus, Ele é poderoso para fazer. O livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E se nós buscamos ao Senhor, nós temos que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você está buscando a Deus, espere mesmo uma recompensa. Se você está pedindo para Deus, eu vou contar uma história rapidinho. Outro dia eu vi uma história de um moço que ele ia se casar e ele estava pedindo para Deus os móveis. E ele já tinha ganhado quase todos os móveis e faltava uma geladeira. E aí ele tinha ganhado os móveis tudo branquinho. E ele falou, Deus, eu quero uma geladeira que seja duplex, daquela que sai, que tem a torneira na porta para sair água gelada. E só faltava a geladeira. E aí o irmão dele trabalhava na marinha e estava numa missão. E quando o irmão dele voltou, né, ele já tinha se casado. E aí um irmão da igreja desse moço que casou falou, rapaz, eu tenho 2 geladeiras lá em casa, eu vou te dar uma. E aí ele falou, que cor que é a geladeira? Ele falou, não, é daquelas mais antigas, azul. Ele falou, não, então eu agradeço a bondade do senhor, mas eu não vou querer não. O irmão achou ruim, né? Rapaz, mas você não tem nenhuma, tá querendo exigir ainda? Ele falou, não, porque eu tô firme no propósito aqui. Eu tô orando, tô pedindo a Deus, eu já falei para Deus o tipo de geladeira que eu quero e esse aí não é o modelo. Então essa aí não é a de Deus para mim não. Essa aí você pode abençoar a vida de outra pessoa. Resumindo, o irmão dele chegou da marinha de viagem, não pôde ir no casamento do irmão, chamou o irmão, falou, meu irmão, não pude vir no seu casamento, mas eu quero te dar um presente. O que você está precisando na sua casa ainda? Ele falou, estou faltando só uma geladeira. Ele falou, então vamos lá na loja, você vai escolher a geladeira que você quer, que eu vou te presentear. E o que aconteceu? Ele foi lá na loja,
escolheu a geladeira branca, duplex, que sai água na torneira na porta. Veja, se ele não soubesse o que ele queria, a primeira geladeira que apareceu ele teria pegado. E ele conta, rapaz, os meus móveis eram tudo branquinho, que eu ia tacar uma geladeira velha azul lá dentro de casa? Mas ele estava determinado. Eu sei o que eu quero. Eu sei qual marca de geladeira eu quero. Eu sei que modelo de geladeira eu quero. E ele ficou firme naquele propósito. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Se estamos orando, um dos motivos que a gente não tem recebido de Deus é porque a gente é o coração dobre. Eu estou pedindo a Deus um celular iPhone, mas se ele me der um Samsungzinho velho também tá bom. Não! Peça para Deus o que você quer e fique firme naquilo que você quer. Porque o texto de Tiago diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque o nosso coração é dobre, está dividido. Uma hora a gente pede crendo, mas daqui a pouco a gente duvida. Eu já vou encerrar aqui essa live e eu tenho certeza que a partir de hoje, se você começar a aplicar esses ensinamentos que eu passei. Então, em primeiro lugar, por que as nossas orações não são respondidas? Porque estamos pedindo mal, para gastar nos nossos deleites e na nossa soberba e vaidade. A gente precisa incluir Deus nas nossas orações, fazer com que as nossas petições venham resultar em glória para Deus e venham transbordar na vida de outras pessoas. Em segundo lugar, porque nossas orações não estão sendo respondidas? 1 João 5,14 diz, porque se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E precisamos pedir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, porque nossas orações não estão sendo respondidas? Porque estamos pedindo com o coração dividido, com dúvida. A gente precisa ter certeza, confiança de que Deus vai nos responder. Ele tem prazer em responder nossas orações. Aplique esses 3 princípios na sua vida. Aplique esses 3 princípios a partir de hoje nas suas orações. Depois você vem aqui e conta o testemunho, o resultado do que Deus tem feito, das respostas de orações que Deus vai te responder. Amém? Boa madrugada a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tamo junto.